Eduardo Bolsonaro postou um vídeo em suas redes sociais que eu considerei, no mínimo, interessante. Destoando da postura que geralmente Eduardo Bolsonaro tem, de firme, quase um firme agressivo, né? Uma coisa mais objetiva, bem impactante, ele postou um vídeo extremamente diplomático. Vou trazer dois elementos desse vídeo diplomático e vou aqui fazer um compilado de informações do que ele tentou trazer nesse vídeo. Será que o que ele fez no vídeo foi o famoso "é para burguês ver"? O que ali nesse vídeo corresponde de fato à realidade? É isso que a gente vai debater aqui hoje. Antes aí da gente comentar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, que hoje o vídeo está bem interessante com as duas ideias que a gente vai trazer no vídeo, que o Eduardo Bolsonaro disse em seu vídeo, vai ficar ainda mais interessante. Curta o vídeo, que esse vídeo aqui está muito bacana essa análise que a gente vai fazer do vídeo do Eduardo Bolsonaro. E comente o que você acha desses dois aspectos que a gente vai trazer no finalzinho do vídeo. Você acha que o Eduardo Bolsonaro, de fato, ele quis ser um mediador, que ser diplomático, ou foi um vídeo pura e simplesmente para burguês ver? A gente conta com você aí participando com a gente nos vídeos para a gente desenvolver aqui o nosso trabalho. Eduardo Bolsonaro fala em reconstruir o Brasil. Mas que reconstrução tá sendo essa, né? É isso que a gente vai analisar aqui. O vídeo é carregado de um conteúdo de motivacional, né? Um vídeo coach falando: vamos reconstruir o Brasil não é um fracasso, vamos ver os aspectos positivos da nossa história. Então isso foi algo positivo, algo foi positivo. O Eduardo Bolsonaro, ele avaliou pontos positivos, acredite se quiser, de cada governo, inclusive de João Goulart. Da gestão do seu pai, Jair Messias Bolsonaro, ele não fez nenhuma crítica ostensiva e muito menos a Lula, só de governos já passados. Portanto, o Eduardo Bolsonaro ele focou numa espécie de autoestima nacional que, segundo o que nos parece no vídeo, para ele está fragilizada. Então ele quer que o brasileiro deixe de lado esse olhar pessimista e recupere o orgulho do país, o orgulho em ser brasileiro, o orgulho de ser cidadão brasileiro. E aí começa o conteúdo histórico. Ele vem com o exemplo da velha, né, da antiga república, como exemplo de superação. Mesmo com tantos problemas, foi a época que, segundo ele, lançou bases para o que nós somos hoje, do ponto de vista dos nossos avanços, né? Ele não entrou em nenhum aspecto, momento nenhum negativo e crítico do que a gente pode ter como essa velha, antiga república. Um aspecto interessante que o Eduardo Bolsonaro claramente fez para tentar quebrar a bolha. O Eduardo falou em reconstruir o país, também quer dizer em reconciliar ressentimentos. Não estar ressentido com o oponente político. Ele tem que trocar umas ideias com o Lula então, né, gente? Não tem, portanto, para o Eduardo Bolsonaro como reconstruir um país se um lado quiser apagar o outro. Então ele está aqui atacando a polarização, que a polarização para o país, de acordo com esse vídeo dele, não é algo positivo. Desse ponto a gente concorda com ele. Não tem como a gente discordar dele. A questão é um vídeo para burguês ver, ou ele quer dizer alguma coisa nesse vídeo? Ele está com alguma intenção nesse vídeo? Apesar do tom extremamente positivo do vídeo dele, não há nenhuma menção direta a coisas, a propostas, ao que fazer. Há menções aproveitando ali as partes que dava para aproveitar dos governos passados. Portanto, ele não fala do que a gente pode aí aproveitar enquanto proposta concreta para a economia, para o controle da inflação, para a educação, para a segurança pública, sobre a relação do Congresso com o Judiciário. A política ambiental também não é contemplada no vídeo dele. Muito menos está contemplada no vídeo qualquer autocrítica ao governo de seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Mas a tônica dele não foi fazer autocrítica, a tônica dele foi aproveitar o que dá para aproveitar. E aí, aproveitando o que dá para aproveitar, a gente conversa, faz as pazes, examina os interesses de cada um para a gente vencer com a polarização e conseguir construir aí um outro caminho para o país. Então, é um discurso
Assim, é bem uma fagulhinha, a gente tem que ver o que existe ali realmente de verdade, mas é uma fagulhinha interessante, mesmo que seja um vídeo para dar sinais, um vídeo simbólico, mas é um vídeo interessante para saber que rumo ele pensa em dar, o que que ele está pensando em construir. Ele está querendo humanizar as pautas dele, uma coisa, né, certamente difícil para a gente conseguir compreender essa humanização de entendimento dentro das propostas dele, né. Então não existe nada concreto, existe só aí um modelo abstrato de como a gente pode superar a polarização. Como é que a gente pode superar a polarização? Ressaltando essa autoestima do brasileiro. Mas o que explica muito esse vídeo é um certo tipo de reposicionamento do clã Bolsonaro e do que se convencionou chamar de extrema direita. Então, os bolsonaros, eles estão em um claro movimento de reconciliação. Por quê? Eles perceberam que, primeiro, se com a máquina do Estado na mão eles não conseguiram vencer o Lula, imagina sem a máquina do Estado na mão, né? Então essa é a primeira percepção. A segunda percepção, o que aconteceu lá com ele em 2018, com o Jair Messias Bolsonaro, foi ali por causa de um vácuo de uma liderança na direita. E aí, como o Bolsonaro ele conseguia falar com esse público ali que era da direita, o próprio Bolsonaro ele admite isso durante o depoimento dele a Alexandre de Moraes. Não esperava ganhar a eleição. Ele ganhou a eleição porque ele conseguiu ocupar e ele tenta, agora que ele percebe que ocupar esse vácuo é algo bastante difícil, ele tenta mostrar que está aberto a um diálogo e estabelecer um plano prático com as áreas, os diferentes grupos políticos. Apesar de que eu duvido que os bolsonaros vão conversar com o Lula. Uma coisa é conversar, outra coisa é você fazer amizade com o Lula, né, penso eu. Mas ele dá um tom muito interessante a esse vídeo dele, que abre margens para a gente pensar muita coisa em termos de construções para 2026. E aciona um alerta bem barulhento para o entorno de Lula, que sofre do seu pior momento de impopularidade. E aqui a gente vai falar agora dos momentos mais interessantes desse vídeo, na nossa opinião, que, né, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele citou nominalmente no seu vídeo. Primeiro, Não é diferente com o João Goulart. Podemos concordar ou discordar das suas propostas, eu certamente não sou um fã dele, mas é injusto negar que muitas delas nasciam com a intenção de dar respostas a anseios populares. Assim como falar do período militar, não dá para dizer que tudo ali foi trevas. Até houve autoritarismo. Mas ali existiram investimentos em infraestrutura que sustentam o Brasil até hoje. E é papel de uma nação madura olhar para o passado e conseguir perceber tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi positivo na nossa história. ele não cita nem regime militar, nem ditadura militar. Eduardo Bolsonaro só cita período militar e assume que houve autoritarismo no período militar. Segundo, ele cita também o governo de João Goulart. E apesar de tudo que o Eduardo Bolsonaro considera do governo de João Goulart, ele assume que houve avanços, houve coisas boas que aconteceram no governo de João Goulart. Então, esse vídeo é um grande sinal para todo mundo que quiser ele conversar com eles, que eles estão abertos ao diálogo, ou seja, nós não estamos fechados num quadrado aí impenetrável, uma bolinha numa redoma impenetrável. Venham conversar com a gente para ver o que a gente pode compor. Então é o que está acontecendo rotineiramente com esse país. A direita vai estar de braçada dentro de um regime de mudança, dentro de um regime que a gente pode dizer aí que é de inovação interna. Vai para um lado, se isso significa um avanço, um desenvolvimento positivo ou negativo, a gente não sabe ainda. A gente sabe que no governo passado, com as ações do Bolsonaro, inclusive que desembocou com a Carla Zambelli, correndo armada, atirando num cara, desembocou aí na derrota do Bolsonaro, né? Muita gente acredita que se não fosse a Carla Zambelli, naquela véspera de eleição, andando armada, atirando aí a esmo, Bolsonaro
muito provavelmente não teria perdido as eleições, né. Então agora Bolsonaro, ele tá querendo compor com as pessoas, e vai ser interessante ver o campo de composição disso, porque do outro lado, a esquerda e a centro-esquerda, que não é esquerda mais coisa nenhuma com a política econômica que eles têm desenvolvido, eles vão tentar destruir isso de todas as formas para poder montar a polarização. É muito interessante que agora quem mais interessa a polarização? A esquerda lulopetista, porque é o único modo da esquerda lulopetista ganhar. Mas é isso nesse vídeo, a gente queria trazer esses dois elementos muito interessantes do Eduardo Bolsonaro, assumindo autoritarismo no período militar e assumindo também avanços do governo de João Goulart. É isso que a gente queria trazer nesse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!